alunos do nono ano, tudo bem? Iremos iniciar a semana 1 do PET 5 Geografia, professora Welma Pereira. A unidade temática Conexões e Escalas, tema os aspectos físico-naturais e históricos geográficos da Eurásia. Vocês viram aí no PET de vocês que Eurásia é o continente formado por Europa e Ásia, um bloco de massa geológica, porque esse continente aqui, ele não é separado como a América da África, é um bloco de massa continental junto, por isso denominado de Eurásia. Mas quando falamos de Europa e de Ásia, iremos falar de continentes diferentes devido aos seus aspectos históricos e culturais. Quando falamos de Eurásia, falamos desse bloco de massa emersas aqui, ó, que é um só. Número 1. Anote as evidências geológicas e histórico-culturais que ao mesmo tempo unem e separam esses dois continentes. Gente, a resposta é um pouquinho grande, não tem como diminuir. Você pode dizer que, com base nos aspectos geológicos, são unidos, formando a Eurásia, e com base nos aspectos histórico-culturais, são separados. Você pode resumir assim, mas para explicar, as evidências, você pode colocar, do ponto de vista geológico, a Europa e a Ásia são unidas porque formam um imenso bloco continental, conhecido como Eurásia. Porém, são separados conforme os aspectos histórico-culturais. A Europa é considerada o berço da civilização e da cultura ocidental. Foi lá que surgiu a civilização ocidental. A religião predominante é o cristianismo, línguas latinas e população branca. Já a Ásia representa a civilização oriental, que agrupa inúmeras culturas e grandes religiões, como budismo, islamismo e línguas como árabe e chinês. Compreenderam a diferença entre Europa e Ásia? E Eurásia é o bloco de terras emersas formada por esses dois continentes. E quando nós falamos de Europa e de Ásia, nós falamos deles separadamente devido aos aspectos histórico-culturais. Atividade 2. A Europa e a Ásia constituem um grande bloco de terras emersas, portanto, não são separadas por oceanos ou mares. Quais são as fronteiras naturais entre esses dois continentes? Aqui tem um mapinha aqui, ó. Tudo aqui é a Eurásia, essa parte aqui compõe-se a Europa e desse outro lado de cá a Ásia. O que separa os dois, os limites que separam são os Montes Urais, que estão aqui, o Mar Cáspio e o Mar Negro. Então, resposta, as fronteiras naturais entre Europa e Ásia são o Mar Cáspio, o Mar Negro, além dos Montes Urais, que é essa grande extensão aqui. Compreenderam? Questão 3. Faça uma pesquisa, se possível, a importância dos rios para as cidades da Eurásia, ou seja, tanto da Europa como da Ásia. Gente, os rios, principalmente durante muitos anos atrás, foram o principal fator de atração. Você percebe que próximo a esses rios existem as grandes cidades, O processo de urbanização se deu em torno desses rios. E a importância deles são uma importância muito econômica para a população. Então, respostas. Os rios são importantes recursos para a população da Eurásia, pois fornecem grande parte de água de abastecimento, produção de alimentos, higiene, irrigação da agricultura. São vias naturais de circulação, produção de energia elétrica e exploração da pesca. Então, foi através dos rios que aumentou o processo de urbanização, porque o rio é um fator muito importante e econômico para a população. Atividade 4. Quais elementos encontrados na região do Cáucaso? Justifique sua importância estratégica, política e econômica. Aí na apostila de vocês tem esse mapa geopolítico da região Cáucaso. É formado por Armênia, Azerbaijão e Geórgia. Aqui ocorrem grandes disputas territoriais, conflitos religiosos e ainda existe aqui uma grande importância econômica, porque é uma região rica em recursos naturais.
né? Então a pergunta fala: por que justifica a importância estratégica, política e econômica? Até outros países têm interesse nessa região aqui, porque a região Cáucaso é rica em recursos energéticos, como o petróleo e gás natural. Por isso, é uma região de grande interesse econômico e político entre as nações. Compreenderam? Próxima questão. 5. Observe o mapa com as principais religiões no mundo e responda. Mundo, área de influência das grandes religiões. Vamos analisar aqui. Continente americano, predomina o cristianismo. América do Sul, também o cristianismo. Essa setinha aqui representa o islamismo. Em segundo lugar, vem aqui é 8% das religiões. Vamos ver aqui na África. 63% também é o cristianismo na África. Em segundo lugar, o islamismo. Aqui na Europa, 75% também é o cristianismo. E depois, em segundo, apenas 6% islamismo. Aqui, nesse continente aqui referente ao parte do Oriente Médio, o cristianismo é 4%, o islamismo 93%. Supera aqui no Oriente Médio. E aqui na Ásia, em torno do Pacífico, Ásia do Sudeste Asiático, cristianismo é apenas 7%, aí fica subdividido aqui, ó, 24% islamismo, 25% o hinduísmo. Então aqui no sul da Ásia, o hinduísmo se destaca. Em seguida vem o budismo com 12%, 21% significa pessoas sem religião. Então, em todos os continentes tem uma porcentagem bastante grande também de pessoas sem religião. Pergunta-se quais são as principais religiões da Ásia, quais são as principais religiões da Europa. As principais religiões da Ásia são o hinduísmo, em primeiro lugar, com 25%, e o islamismo, com 24%. Já na Europa, é o cristianismo, com 75%. Compreenderam, pessoal? Espero ter ajudado vocês na correção desse exercício. Um grande abraço da professora de Geografia, Welma Pereira. Fique com Deus.